Olá, olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao podcast Abracadabra, o Pensamento. O podcast é uma reunião dos meus artigos publicados na newsletter do mesmo nome deste podcast através do LinkedIn. E antes de falarmos sobre o assunto de hoje, gostaria de pedir que você classifique esse podcast, ou para quem quer ou gosta da opção de leitura, é só acessar o meu perfil no Instagram, Pedro H. Ferroni. Lá você encontra, não só encontrará os links de todos os meus artigos, como também os links das minhas demais redes sociais. E conjuntamente aos links, deixo lá também um plano financeiro da sua vida. É um e-book perfeito para quem quer começar a investir. Então, confere lá. Já agradeço de antemão essa sua clicada. Então, o assunto de hoje que a gente vai falar é um assunto bem importante e que acaba envolvendo até os nossos jovens, que é qual é o impacto que os jogos eletrônicos, onde envolve crédito, dinheiro, podem influenciar as crianças na educação financeira. Então, eu começo o artigo de hoje trazendo um trecho do livro O Papai é Pop, do especialista Marcus Piangers, sobre a importância da educação financeira para as crianças. E aqui, abre aspas, quando você dá uma mesada para o seu filho, ele está aprendendo a gerenciar o dinheiro. Quando ele economiza e compra o que quer, está aprendendo a importância da poupança e da espera. Quando ele não consegue comprar tudo o que quer, está aprendendo a lidar com a frustração e a desenvolver a paciência. Quando ele se esforça para ganhar dinheiro, está aprendendo a importância do trabalho e do esforço. Tudo isso é educação financeira e é tão importante quanto qualquer outra disciplina que ele possa aprender na escola. Fecha aspas. O que está em destaque aqui é o valor do ensinamento aos filhos sobre a importância do planejamento financeiro, da economia e da poupança e do investimento. Defendo que os pais devem reforçar aos filhos os conceitos de relação de trabalho, esforço e dinheiro, ensinando-os a valorizar o dinheiro e a gastá-lo de forma consciente e responsável. A afirmação do especialista reforça também que, assim como ensinamos nossos filhos a escovar os dentes e a ter hábitos saudáveis, também devemos ensiná-los sobre finanças desde cedo. Eu acredito que a educação financeira deve ser uma responsabilidade compartilhada entre os pais e a escola, e que deve ser abordada de maneira lúdica e prática por meio de jogos e atividades que incentivem o aprendizado e a experimentação. Dentro deste conceito, apresento a seguir uma análise específica sobre esta jornada de aprendizagem e sua relação com o universo dos games, principalmente com ênfase nos jogos que envolvem crédito, dinheiro, tokenização e como essa relação influencia as crianças na educação financeira. Esses jogos envolvem formas de economia virtual que podem ter um grande impacto na educação financeira das crianças, principalmente no entendimento sobre conceitos importantes como poupança, orçamento e investimento de uma forma divertida e envolvente. Por meio desses jogos, as crianças podem aprender a fazer escolhas financeiras responsáveis e a entender as consequências de suas decisões financeiras. Além disso, esses jogos podem ajudar as crianças a desenvolver habilidades de planejamento e gerenciamento financeiro, o que pode ser útil para elas ao longo de suas vidas. No entanto, é importante lembrar que os jogos digitais não devem ser a única fonte de educação financeira para as crianças. Os pais e responsáveis devem complementar essa forma de entretenimento com discussões sobre dinheiro, orçamento e investimento na vida real, para ajudar as crianças a desenvolverem habilidades financeiras duradouras. Além disso, é importante que os pais monitorem as atividades de seus filhos em jogos que envolvam dinheiro ou economia virtual.
para garantir que eles estejam tomando decisões financeiras responsáveis e que não estejam sendo expostos a fraudes ou a outros riscos digitais. Posto isto, existem muitos jogos e plataformas que são populares entre crianças e adolescentes hoje em dia. Algumas das mais populares incluem o Roblox, e é uma plataforma de jogos online onde os jogadores podem criar seus próprios jogos e interagir com outros jogadores. Minecraft, um jogo sandbox, onde os jogadores podem criar seu próprio mundo virtual e explorá-los. O Fortnite, que é um jogo de batalha royale em que os jogadores lutam para ser o último jogador ou equipe em pé. Among Us, um jogo de mistério e estratégias em que os jogadores devem trabalhar juntos para descobrir o impostor em sua equipe. League of Legends, um jogo de estratégia em tempo real em que os jogadores trabalham em equipe para destruir a base inimiga. Valorant, um jogo de tiro tático em primeira pessoa em que os jogadores trabalham em equipe para completar objetivos. E FIFA, um jogo de futebol em que os jogadores podem competir com outros jogadores online ou criar seu próprio time. As crianças e adolescentes podem aprender muito sobre finanças por meio das plataformas de jogos. Número 1 seria economia virtual. Muitos jogos têm economias virtuais em que os jogadores podem ganhar e gastar dinheiro. Essas economias virtuais podem ser usadas para ensinar as crianças sobre orçamento, poupança e gerenciamento de dinheiro. Número 2, jogos de simulação. Alguns jogos são projetados para simular situações financeiras do mundo real, como gerenciamento de negócios ou investimento em ações. Esses jogos podem ser usados para ensinar habilidades financeiras reais, como orçamento e investimento. Número 3, decisões financeiras. Muitos jogos têm decisões financeiras integradas, como escolher o melhor equipamento para comprar ou decidir como gastar o dinheiro do jogo. Decisões podem ser usadas para ensinar as crianças sobre as consequências financeiras de suas escolhas. Número 4, metas de poupança. Em muitos jogos, os jogadores podem definir metas de poupança para itens virtuais caros. Isso pode ensinar as crianças sobre o valor da poupança e o trabalho duro necessário para alcançar metas financeiras. Mas não achem que a oportunidade só existe para as crianças e adolescentes hoje em dia. Nos anos 2000, haviam muitos jogos que tinham uma abordagem semelhante à dos games atuais em relação a ensinar habilidades financeiras para as crianças e adolescentes. E aqui me incluo. Quem aqui não lembra de The Sims, Roller Coaster Tycoon, Monopoly, SimCity, Banco Imobiliário, o famoso Banco Imobiliário? Pois então, esses foram jogos, pelo menos da minha infância e adolescência, que revolucionaram em muito a mente das crianças da época e também a minha. Acredito que existam vantagens e desvantagens para estas tantas abordagens tecnológicas e virtuais, quando usadas de forma adequada. Eles se tornam uma ferramenta valiosa para ajudar as crianças e adolescentes a aprender sobre finanças pessoais e de maneira envolvente e eficaz. E por aqui, acabo ficando nesse final e espero que esse conteúdo seja útil para vocês e gostaria, novamente, de feedbacks, críticas, elogios, dúvidas e sugestões são sempre muito bem-vindas aqui nesse canal. E não menos importante, me siga aí nas redes sociais. No Instagram estamos com Pedro H. Ferroni, no Twitter, PH Ferroni. Também estamos com um canal no YouTube e, lógico, este canal belo aqui nesse podcast Abracadabra, o Pensamento. Eu fico por aqui e um abraço a todos.